Estamos em 1979 e essa é uma filmagem de um senhor aparentemente normal e inofensivo. Mas, na verdade, trata-se de um dos nazistas mais procurados do mundo e, pasmem, ele foi achado aqui no Brasil. Seu nome é Gustav Wagner, mais conhecido como o Cão de Sobibor, um homem frio, cruel, que deixou a sua marca no horror da Segunda Guerra Mundial. E para entender a importância dessa captura, precisamos voltar algumas décadas no tempo, até a Europa de 1942. Gustav Franz Wagner nasceu na Áustria em 1911. Aos 19 anos, ingressou no Partido Nazista e pouco tempo depois se tornou um membro da SS, a tropa de elite de Hitler. Quando a Segunda Guerra começou, foi transferido para a Polônia ocupada e em 1942 chegou a Sobibor. Sobibor não era um campo de concentração comum, era um campo de extermínio. Ali, as pessoas não eram enviadas para trabalhos forçados, mas sim para morrer. Estima-se que 250 mil judeus tenham sido assassinados em menos de 2 anos. Wagner, como vice-presidente, foi peça-chave nesse processo. Sobreviventes relataram que ele não apenas organizava as deportações e execuções, mas também participava com prazer da violência. Quando o campo foi destruído em 1943, após uma revolta de prisioneiros, Wagner sobreviveu e continuou servindo aos nazistas até o fim da guerra. Com a derrota alemã, muitos criminosos de guerra foram julgados em Nuremberg, mas não Wagner. Ele conseguiu escapar. Mas como? Usando a chamada Rota dos Ratos, um caminho secreto que levava nazistas fugitivos da Europa para a América do Sul. Documentos falsos com o apoio da Igreja Católica e redes clandestinas facilitaram a sua fuga. Nos anos 1950, Wagner apareceu no Brasil, assumiu uma identidade falsa, se estabeleceu no interior de São Paulo e viveu como um homem comum. Trabalhou em propriedades rurais e mantinha uma vida discreta, sem levantar suspeitas. Enquanto isso, na Europa, seu nome era lembrado pelos sobreviventes de Sobibor, que exigia justiça. Durante as décadas de 1960 e 1970, o mundo começou a redescobrir crimes de guerras esquecidos. A captura de Adolf Eichmann em 1960 na Argentina trouxe a esperança de que outros nazistas também fossem encontrados. O caçador de nazistas Simon Wiesenthal nunca deixou de procurar por Gustav Wagner, e em 1978, uma denúncia levou jornalistas e investigadores a uma casa em Atibaia. Ali vivia um homem de meia idade reservado que poucos conheciam bem. Quando fotos desse homem circularam entre sobreviventes do Holocausto, a resposta foi imediata. Era ele, o Cão de Sobibor. Estava vivo e morando no Brasil. A prisão de Wagner foi um choque. Jornais do mundo inteiro noticiaram. Israel, Áustria e a Alemanha Ocidental enviaram pedidos de extradição imediata. As manchetes eram diretas. Assassino de Sobibor preso no Brasil. Mas a surpresa maior viria depois. Preso em São Paulo, Wagner demonstrou a mesma frieza de sempre. Em entrevistas rápidas, negava arrependimento. Disse que apenas cumpria ordens e que não tinha nada de que se envergonhar. Suas palavras ecoaram como um tapa no rosto das vítimas. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal do Brasil. A decisão não seria apenas jurídica, mas também política. De um lado, havia a pressão internacional. Organizações judaicas, governos estrangeiros e sobreviventes exigiam que Wagner fosse levado a julgamento. Afinal, ele havia participado diretamente do extermínio em Sobibor. Do outro lado, havia a realidade do Brasil da época, um país em plena ditadura militar que queria evitar atritos diplomáticos e que possuía relações estratégicas tanto com a Alemanha Ocidental quanto com países árabes. Meses de debate se seguiam. Para muitos ministros, Wagner já havia adquirido cidadania brasileira, ainda que com documentos falsos. E pela Constituição, cidadãos naturalizados não poderiam ser extraditados, salvos em casos de crimes comuns cometidos antes da naturalização. E em junho de 1979 veio o veredito.
o Supremo Tribunal Federal negou a extradição de Gustav Wagner. A reação foi imediata. Israel acusou o Brasil de proteger criminosos de guerra, organizações judaicas chamaram a decisão de vergonhosa, sobreviventes de Sobibor se revoltaram. Após décadas de espera, mais uma vez a justiça lhes era negada. A imprensa internacional cobriu o caso intensamente. Para muitos, o Brasil havia se transformado em refúgio oficial para nazistas. Wagner, por sua vez, foi libertado. Voltou para sua casa em Atibaia, mas nunca mais teria o anonimato de antes. Seu rosto estava marcado pela história. No ano seguinte, em 1980, aconteceu o inesperado. Gustav Wagner foi encontrado morto em sua casa, com uma faca cravada no peito. A versão oficial dizia suicídio, mas poucos acreditaram. Alguns suspeitaram de que caçadores de nazistas finalmente haviam alcançado sua vingança. Outros acreditam que ele foi eliminado por ex-nazistas que temiam que ele revelasse segredos sobre redes de fuga. Até hoje, o mistério permanece. Quem matou Gustav Wagner? Ou será que ele realmente tirou a própria vida? A história da captura de Gustav Wagner no Brasil é mais do que a história de um homem. É a prova de que o passado nunca pode ser enterrado completamente. Sua prisão trouxe à tona horrores esquecidos de Sobibor. Sua libertação mostrou como a política muitas vezes se sobrepõe à justiça. E sua morte misteriosa deixou uma cicatriz de perguntas sem respostas. Assim, terminou a vida do cão de Sobibor. Não condenado pelos crimes que cometeu, mas sozinho em uma casa no interior do Brasil. Para muitos, sua morte jamais trouxe a justiça esperada, mas trouxe um lembrete poderoso. O mal pode até fugir, pode se esconder por décadas, mas nunca consegue escapar da memória da história. Bom, é isso. Obrigado por assistir e se você gosta de histórias como essa, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. No mais, o meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e até breve.